No ano de 2003, era em outubro, daí nós recebemos uma ligação de uma amiga nossa, que tinha uma moça muito bonita num orfanato, na cidade vizinha. E daí, como a gente já tinha encaminhado os papéis para adoção, daí largamos tudo, fechamos o consultório, fechamos tudo e saímos troteando em direção à cidade vizinha. Daí chegamos lá, realmente conhecemos a nossa menina, e daí realmente nos apaixonamos no momento por ela, né? E daí a partir daí, conversamos com advogados para ver qual é o procedimento certo, legal para isso. Daí ele nos orientou, como a gente já estava andando com o papelado da adoção, era entrar para agilizar, tipo assim, né? Não era furar fila, nada, era só para agilizar. E daí, em torno de 2 meses depois, mais ou menos, daí já saiu a papelada exata, certa, e daí em outubro, a Mariana Aparecida, mística legal, né, Mariana? Daí já fazia parte da nossa família. Lá na década de 70 não era tão burocrático a questão da adoção. Então eu fui adotado pela minha tia-avó, né? Na época a minha mãe ela tinha em torno de 14, 15 anos, já havia tido uma menina e as próprias políticas públicas eram complicadas assim, em relação à saúde, né? Não havia tanta prevenção, tantas campanhas. Eu, aos 7 anos, chegou naquela parte assim de, vai entrar para a escola e a gente não tem, né? O pai trabalhava em lavoura, a mãe vendia perfume, não tinha como sustentar. Havia mais 2 filhas, então eu fui pro orfanato, né? Então assim, havia toda uma estrutura de visita, né? Então assim, e dali um pouco a mãe foi pro escritório do padre, né, do diretor da escola, foi lá, daí eu fui conhecer o dormitório, fui conhecer a lavanderia, o refeitório, as salas de aula. E de repente quando eu caiu a ficha assim, eu pensei, cadê minha mãe? E daí eu me apavorei. Quando eu saí para a parte da frente, da entrada do orfanato, a minha mãe estava indo assim na estrada, é uma estrada longa que vai ali da Cidade dos Meninos até o asfalto lá, a faixa de Camobi, dá 1,5 km, 2 km. E ela estava indo mais ou menos uns 1 quilômetro já na frente. E o sentimento? Nossa, o sentimento assim, de Vazio. De abandono, sabe, uma coisa assim, um gelo no peito, muito, muito horrível. Então... E em certos momentos, tipo assim, ela parecia que era surda. Tu tava brigando com ela, conversava, não conversava. Ela nem te ligo. Batia nela, o dedo dela eu via. E a hora passava uma moto na estrada, ela se assustava. Então, tinha coisa que não batia, né? Não é de surdo. Reações diferentes, por a nossa primeira impressão é que fosse surdez. Mas daí depois o médico nos encaminhou para fono, né? Para fazer os exames, né? Para tentar. E ela diz, olha, a Mariana não é surda não. Mas eu vou encaminhar para você, vou dar o nome de uma médica para vocês em Passo Fundo, e ela vai dar o diagnóstico para vocês do que a Mariana tem. Mas com certeza ela já sabia. Daí nós caminhamos em Passo Fundo, lá na doutora Lúcia de Bortz, lá em Passo Fundo, e ela, realmente, na terceira consulta, daí ela nos deu o diagnóstico que ela tinha autismo. A Mariana tinha autismo. Isso, a notícia que ela era especial. É, especial. Isso há 18 anos atrás, né? Então tu imagina. Eu não sabia nada de autismo, a minha esposa sabia, porque ela lia e ela sempre dizia, a Mariana tem autismo, a Mariana tem isso, ela sentiu que tinha, mas eu já era mais desligada. E como é que era o domingo de noite? Domingo de noite, quando... era complicado, assim, quando começava a musiquinha dos Trapalhões, assim, tinha que arrumar a malinha para ir para a rodoviária, deixar a mãe, deixar o pai, deixar as manas, mesmo que a gente fosse adotado, mas tinha aquele sentimento de carinho, de amor, e aquela falta de tu querer ter que sair e deixar toda aquela rotina de casa. Casa é casa da mãe, a comida da mãe, o cheiro do biongo da gente, né?
Mesmo que fosse um galpãozinho, era a nossa casa. Então, dá uma nostalgia bem... Por muito tempo tu não gostou e talvez até não goste do domingo de Não, noite, domingo né? de noite é complicado, ele fica Com a memória. fica uma nostalgia assim negativa assim. Domingo de tarde para mim é bem deprimente assim. Domingo de tarde então eu tento dar mais uma relaxada, ficar meio na minha, porque é meio durante 7, 8 anos eu tive essa rotina de no domingo eu tinha que abandonar O que gostava. aquela rotina. E como é que veio assim a notícia na cabeça, serei pai? Como é que foi, Gregão? Mas eu lembro até hoje, né, que eu sempre queria ter um filho, né, sempre um bacuri, né, Bacuri. um bacuri. E daí, claro, o homem é 90% quer guri, né, quer guri. Sim. Daí tá, vai indo, faz o exame, ultrassom, E nada de aparecer. nada, quando apareceu, é menina. Tá, fazer o quê? Não tem problema, né. Show de bola. E daí chegou no último mês, né, Vanete? No 8º mês, vamos fazer a revisão. Tá aí nós já com olha a coincidência com o enxoval. Olha a coincidência, o enxoval já, o nome da menina, que já estava 8 meses, era menina. A sorte que os móveis de casa a gente pegou neutro, né? Tipo assim, né? Não é muito Maior de... salvação da lavoura. e pouca coisa de rosa. Os bordadinhos era Mariana. Ah, olha aí. Os bordadinhos era Mariana, era Mariana. E daí era Mariana, E de repente, Mariana... Mariana, de repente, daí o médico foi lá, mas o gurizinho tá bem saudável do ultrassom. Não é gurizinho, não é menina, doutor? Não, isso aqui é um guri. É claro que fiquei faceiro, porque eu queria ser um guri, pra jogar sempre pro Mas jogador. quando acostumou com a ideia, voltou, mas que coisa. Eu sempre gostei de jogar bola e coisa, daí então o guri, sabe, ser mais parceiro, e realmente, daí o guri... Nós jogamos bola até esses dias juntos, até eu me machucar do joelho, né? 45 do segundo tempo, voltar pra ser menino. Daí Eita. é E pra assim. ti, Fábio, como é que foi a notícia? Mas me conta. Não sei. Ué, foi tu no meio da notícia? Tem que saber. Qual foi a minha expressão quando eu recebi os sapatinhos? Embasbacado. Ficou congelado. Não, eu fiquei muito feliz. Nossa, foi um momento ímpar na minha vida e ser pai é o sentido da vida de muita gente. Assim, às vezes tu tá em conflito com tudo, tá em depressão, tá em qualquer... Tu recebe a notícia que tu vai ser pai, vira tudo. Se E passa a transforma. ser um objetivo de vida para sempre, né? Não importa o que aconteça, tá lá pra gente ficar firme e forte. Né? Eu, como entendo tudo, E inclusive essa semana a gente tava... Porque daí tu entra nos paradoxos às vezes, tipo assim, como educador, como professor, e daí tu quer cobrar dos teus alunos algumas coisas, e daí tu entra naquela assim, tá, mas e em casa? Eu faço isso em casa? Entende? Então, tipo assim, tem umas coisas que dá medo porque não tem manual de instrução. Ser pai, ser mãe, ser filho, não tem manual de instrução. É aquela coisa assim de... Tu reage. A ação gera reação. Eu divido a vida, tipo assim, como fosse... tem um AC antes de Cristo, depois de Cristo. O casal é antes dos filhos, depois dos filhos. Verdade. Até dos filhos, tu faz o que os dois definir. Depois do filho, o que o filho... Adequar o filho, você poder o seu filho deixar entre aspas, né? Sim. Se é pequeno, não dá pra ir num baile, não dá pra ir numa janta, não dá pra ir num jogo, não dá... É um compromisso. É um compromisso. Então, o teu filho muda a tua vida ali. Antes do filho e depois do filho. Então, isso é quem vai ter filho... Já sabe que a tua vida tu não vai achar que tudo que fazia antes do teu filho tu vai fazer. É que nem antes de casar ou depois de casar, a mesma coisa. E falando em filho, como é que você tem a relação com seu pai enquanto Gregol filho? Olha, eu me dava muito bem com meu pai. Meu pai faleceu faz 2 anos. Agora Recente. É recente, foi dia 6 de julho. Conseguiu conviver com ele bastante tempo, sim. A gente, apesar de eu sempre sair cedo para estudar, né? Eu também saí com 20 anos, né? 18 anos, saí para fazer cursinho, para estudar. Mas eu sempre tive uma relação boa com ele. E quando estava em casa, eu fiquei o último filho, fiquei em casa. Entendeu? Nós somos uma família de 9 irmãos, né? Sim, e eu sou o nenê. Então eu fiquei o último, que no caso fui eu. Então a lembrança que eu tenho
que nós é lavoura, então a gente ia pra lavoura, o pai saía antes, eu ia depois levava o café, depois a mãe vinha, toda aquela coisa de lavoura. Interiorzão. Então e o pai sempre, você amanhecia o dia, pegava as coisinhas e ia trabalhar. E nós eu chegava depois, a mãe depois de agilizar o serviço, a mãe ia também. Então a gente tem essa lembrança sempre no. E quando ele se foi, Gregol, como é que foi pra ti? Não, foi um sentimento, porque fica aquele vazio, né? Fica aquele vazio, né? Então é ruim, né? É ruim porque... Eu estou te perguntando porque eu também, tu também perdeu, né? Eu consegui ter bastante contato com meu pai. Quando a doença dele se agravou, eu senti que nós nos aproximamos muito. Foi na oportunidade que, por questão de uma necessidade minha e uma necessidade dele, eu acabei voltando para minha cidade natal e eu consegui ficar muito próxima dele, eu consegui conviver intensamente, eu diria assim, esses últimos momentos, e para nós foi muito bom. Eu consegui preencher assim aquele vazio de saber que ele ia aí e eu pude curtir cada momento. Então, dar aquele baque, aquele vazio, mas houve aquela despedida, eu pude me despedir. Ficou um tempo, né, com direito, ele. digamos assim, né? Meu pai, ele foi sempre um pouco mais das meninas, mas a gente sempre... Eu tinha a minha visão, tinha uma admiração enorme, né, pelo homem que ele era, né, por ter me aceitado no seio da família. Eu era tipo um patinho feio, mas ele sempre me tratava de igual para igual. Havia algumas coisas assim que nós não nos acertávamos, mas era natural. E eu queria tipo sair daquela realidade. Eu achava que aquela realidade não era a que condizia com a minha expectativa de vida. E eu acho que ele não concordava muito. Ele de repente ele queria um cara que ficasse com ele, que tocasse a estrutura familiar para frente. E eu queria sair, eu queria estudar, eu queria, né, Os planos não eram os mesmos. Alçar voos diferentes. Mas bem tranquilo, assim, nunca, uma que outra vez a gente se resingou, que nem diz o outro, mas assim, nos 20 anos, por causa que ele morreu cedo também, assim, em relação à minha idade, eu tinha acho que 24 anos quando ele faleceu, e então assim, bem sossegado. E o pai biológico, Fábio, já surgiu a curiosidade de querer saber? Na verdade assim, havia um jogo na família assim de porque teu pai é isso, teu pai é aquilo. Acho que para mim nunca procurar, porque acho que houve um contexto ali meio conturbado da adoção, né? E não tinha interesse, nunca tive muito interesse em procurar ele. Sabia que ele morava numa cidade próxima a Santa Maria ali. E daí agora, depois de adulto, acho que eu tinha faz uns 7, 8 anos, eu descobri que ele veio a falecer. Mas assim, nunca tive curiosidade, porque eu acho que o seu Oscar, ele fez um bom papel. E depois, quando eu saí que eu fui pro orfanato, a gente começa a se espelhar nos adultos, né? E daí tu pega as figuras paternas. E hoje eu acho que a gente tenta colher uma coisa de cada canto, assim, a gente vai tentando ser pai da forma que dá. E como é que é o Fábio pai? Quem que vai contar essa história? Fábio pai. Quem é o Fábio pai? O Fábio pai é reinento, o Fábio pai gosta de fazer um pouco de cócegas, bastante cócegas. Eu acho que sinto um pouco, porque eu acho que deixa a desejar o fato de por ser professor de educação física, profissional de educação física, eu acho que eu podia brincar mais. Acho que o brincar mais falta. Estar mais com eles. Mas não estar mais com eles, porque eu estou com eles. Mas eu acho assim, aqui o lúdico, por eu ser o educador físico, eu acho que eu tinha que... Eu me cobro, mas não consigo, não acho tempo, não acho... É complicado. Mas eu acho que o pai Fábio, acho que é um pai legal, é um pai presente, é um pai amoroso. É um pai. Eu acho que eu ia dizer agora, porque eu noto que às vezes eu sou muito menos detalhista em certos cuidados, que eu fico rindo que ele faz. Bota no banho, é creme 1, é creme 2, é creme 3, eu lavo a cabeça aos pés, sabonete fora, próximo. E ele não, eu sou mãe aquariana. Se vira, meu filho, tu nasceu, o cordão umbilical foi cortado. E aí ele é todo assim, daí às vezes ele deixa, Gregol, as crianças se vestirem a próprio gosto. Claro, né? Isso é um problema. Mas ele é muito, é um pai assim que eu posso sair e saber que tá tudo em ordem. Comida, roupa, ele se vira com tudo.
E eu acho assim, talvez, Fábio, as pessoas que te conhecem, você agora adulto, não fazem ideia do que foi a tua vida, porque tu não demonstra. Eu, quando te conheci, levei um susto com essa tua história, acredito que pro Gregol também tenha sido alguma coisa assim, porque tu é alegre, tu é brincalhão, tu é alto astral, tu não deixou a tua história definir o jeito como você seria. E tu não faz isso com teus filhos. De coitadinha, né? De coitadinha. Porque eu sou revoltado. Vitimista. Não. E assim, às vezes eu perguntava e pergunto pra ele as coisas, e ele me responde assim com uma tranquilidade que eu digo, de onde é que ele tira isso, meu Deus? Sabe? Ele entende o motivo pela mãe dele ter feito assim, pelo pai dele ter feito tal, pela situação, como as coisas aconteceram. E ele entrou na família, ele e nossos filhos, a partir de Fábio, pai e esposo. Não o que ele trouxe como ele foi como filho, né? Seja na adoção, seja na questão do orfanato. E isso é uma coisa bacana, porque a vida em cada momento, né? E tá presente do jeito certo. Isso é uma coisa bem legal. E então, pergunto, o que é para vocês ser pai? Eu acho que para ser pai, primeiro é ser doação. A palavra é doação, né? Doação. Porque na verdade o primeiro é o filho. Primeiro é o filho. Tá? Então tu faz tudo por eles, tudo, né? Então tu faz se tu pode comprar uma coisa, não, primeiro pros filhos. Então é sempre, você vai sobrar, faz, senão é primeiro os filhos. Então, e pai, eu acho que tudo é bom, né? Tudo é bom. E daí, pai de uma amiga especial, é um pouquinho mais, tem um pouco mais de doação, mais doação. Mas eu percebo assim, ó, que a gente tem o irmão da Selma, o Dieguinho, ele tem Down, né? Então assim, quando eu vim pra família da Selma, na verdade quando a gente te adotou? Quando eu fui readotado, quando eu fui readotado, um dos motivos assim que me fascinou na família deles é a questão do Diego. O Diego é o nosso anjo da guarda, é o nosso queridão, é o nosso o que nos une braço sempre. direito. Então assim, eu me sinto um pouco pai do Diego, eu me sinto responsável agora, né? O Selmo partiu para o outro lado do caminho. E então assim, ser pai é como o Gregol diz, é doação. 24 horas. Quem é que fala do pai Gregol, como é que ele é? Quem que nós podíamos chamar? Mas daí tem que chamar a mãe da Mariana. A Mariana, depois da Mariana. Nós vamos ter que saber como é que é o pai Gregol. Para ver se o pai é legal ou não, né? O que esse pai faz? Chegou, então, quem manda nessa casa? Essa é a Ivanete, então, que vai contar um pouquinho desse papai. Mas como é que o pai é em casa? Pai Gregol é um pai super presente, tá? Faz tudo o que pode e o que não pode pelos filhos, tanto pelo Bruno como pela Mariana. Qualquer problema sai ele correndo e dá um jeito. A Mariana é assim, quando eu tô muito estressada, porque tem dias, né, que ela cansa, é muito repetitiva, aquela coisa e tal. Aí eu já digo, né? Ele chega em casa, toma conta que agora eu preciso de um minuto pra mim, né? Agora é a tua vez. Pega o turno. Pega e dá um jeito. Aí ele pega a Mariana, ou vai dar uma volta, ou brinca com ela aqui pra fora, ou conversa e me dá o espaço também que eu preciso, né? Pra ficar na minha, pouco em silêncio, né? Pra voltar com tudo pra voltar depois, ao normal, né? Isso aí. E com o Bruno também, meu Deus, principalmente quando ele entrou na faculdade, então foi um momento, eu acho, de maior alegria. Como é que é o pai Greg? Conta pra nós, Mari. O pai é legal? O Grego vai todo dia dar uma volta comigo de carro. É gostoso? É bem legal dar uma volta, é chato de ficar em casa. E se ele se atrasa, tu liga pra ele? Se ele se atrasa, liga pra ele. Tu ama esse pai? Eu amo, o Grego é meu pai. Ele é filho do homem. Muito bom. Então dá um beijão nesse pai maravilhoso. Ai, linda. Parabéns, gente. Que família maravilhosa. Guria? Muito legal. A gente agradece demais a participação de vocês. Pra poder saber de todo... A gente já sabia
Mas poder ouvir isso tudo e sentir Presenciar, esse sentir. amor, a gente sente isso, é muito bacana. Parabéns, vocês são demais. Show de bola. E essa foi a nossa homenagem ao Dia dos Pais. Eu queria deixar então um beijo bem grande para o meu papai, ele esteja onde estiver, tenho certeza que está sempre comigo, Beijo, sogro. me amparando, cuidando de todos nós aqui embaixo. E feliz Dia dos Pais a todos. Agradecer aos meninos por aceitarem estar aqui conosco. Deixar o recadinho para se inscrever no AZ, deixar os seus comentários, seu like, compartilhar. E é isso aí, gente. Feliz Dia dos Pais a todos. Um beijo grande.